Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o lançamento da nossa imersão online, Jornada da Docência Extraordinária. Então, conforme a gente conversou aí nos anúncios, fomos fazendo todo esse trabalho de divulgação com vocês, está programado, então, uma jornada de 90 dias, e hoje é o pontapé inicial, estamos começando, né? E o que foi que nos motivou a pensar esse processo? Estamos aqui, nós, 3 analistas comportamentais, eu, Jorge, Melissa e Daniele, e a gente conversa, todos nós temos experiência com essa questão da escola. E a gente tem conversado já há mais de 6 meses, por aí, sobre como que é pesada e complicada essa vida do professor. Todo início de ano, a gente já começa o ano, parece que começa cansado. Aí já vem logo a exigência de PPT, de PTD, de PPC, todos esses planejamentos. Você planeja a aula, prepara a sua sala de aula, seja ensino fundamental, para acolher os alunos, e, na verdade, na hora de receber, a gente acaba não recebendo nada em troca, né? E aí a gente está sempre voltando e planejando e replanejando, e aí surgiu aquela pergunta, né? Quando foi a última vez que você parou para planejar a sua vida? Quando que foi a última vez que você parou para olhar para si mesmo e preparar um plano, um projeto para a sua vida pessoal? Então, o que que acontece aqui? Nessa jogada de estar sempre na escola, sempre olhando o outro, a gente acaba, muitas vezes, esquecendo a gente mesmo. Então, surgiu essa proposta aqui e a pergunta, a provocação, então, que a gente já fez na divulgação, que eu volto a fazer agora. E aí, vamos fazer o seu PPP? Então, esse é o convite, né? Então, eu sou Jorge Bregolato, sou terapeuta sistêmico, nós somos especialistas em análise comportamental, e juntos, conversando aqui, nós criamos um método, fazendo essa brincadeira aí com o PPP, que é os 3 P's, né? Então, primeiro, a percepção, a gente tem que ter a percepção do problema, saber que a gente está vivenciando uma situação que não está sendo boa para nós, para a nossa vida, ter essa percepção de que antes de ser um professor, um profissional de sucesso, eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho uma família, eu tenho uma criança para olhar aí, quem é casado, quem tem filhos, ou tem família. E então, muitas vezes a gente acaba adoecendo sem saber exatamente quais são as causas, qual que é a base de tudo isso. Então, o primeiro passo vem a percepção. O segundo passo é justamente a partir do momento que se conhece, pensar formas de se proteger. Então, o segundo P é proteção. Então, aqui vem mais a parte da Melissa, que vai nos ajudar a pensar protocolos de autocuidado que vão proteger a nossa vida, nos proteger e nos blindar para que a gente possa, usando as palavras dela, né, chegar todos os dias lá na escola, na sala de aula, na nossa melhor versão. E o terceiro P, então, que é justamente o planejamento. Qual que é a importância de se planejar? É justamente a gente estar preparado para as coisas que vão acontecer. Então, qual que é a importância de planejar as coisas? Você não fica sozinho. Então, você chega lá na sala de aula, você tem a sua forma de funcionar, aí vem aqui a questão da análise comportamental, de entender como é que você funciona no mundo, e aí você consegue ir se adaptando às diversas circunstâncias. Aqui, então, falando um pouquinho sobre a minha experiência aqui. Eu tenho trabalhado já há bastante tempo em diversas regiões. Eu sou professor há 17 anos, trabalhei também como assessor de comunicação no núcleo aqui de Toledo, viajei aí cerca de 20 municípios visitando as escolas e vendo aí as experiências dos professores. E a cada vez que a gente colocava o pé numa escola, vem aquela sofrência, né? Vem aquele sofrimento, professor desgastado, com aquela aparência triste, né? E aí a gente senta para conversar, fala, o que está acontecendo? Aí, decepção, né? Problema em cima de problema, projetos que a gente faz não dá certo, família que não ajuda, e aquele velho desejo, aquela utopia que lá no passado a gente tinha, lá no início da carreira, quando a gente era acadêmico, acadêmica, foi ficando de lado. Quer dizer, nós fizemos um projeto de trabalho, nós fizemos um projeto profissional, que agora, na hora da execução, as coisas não batem, não se encaixam. Tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu esperava ajudar a sociedade, ajudar aí as crianças, estar fazendo essa parceria, essa conexão com as famílias, não acontece. Por quê? Aí tem uma série de fatores, né? O projeto da escola não dão a segurança para o professor.
Você chega na escola, você precisa, às vezes, para conseguir um simples material de trabalho, não consegue. Muitas vezes a gente acaba tendo que tirar aí dinheiro do nosso bolso, né? Quantas vezes que você tirou aí dinheiro do seu bolso para comprar material para levar para a sala de aula? A carreira, né, é desvalorizada. Quem tem um concurso público há muitos anos já com a faixa salarial defasada, as pessoas que ainda não têm um concurso público, precisa fazer processos seletivos todos os anos, né? E você é testado no limite, e aí você chega na sala de aula e, na verdade, você não consegue repassar tudo isso. Então, é como se você estivesse carregando uma enorme carga e você não consegue transmitir isso aí para frente porque o próprio sistema não nos dá esse suporte. E quando vem a família, ao invés da família ajudar, nos dar essa base, acaba só cobrando, cobrando, cobrando. Então, na realidade, o que acontece? O professor acaba carregando sozinho todo esse peso, né? A gente diz assim que o professor, a sociedade foi jogando em cima do professor apenas a tarefa de ser um cuidador. A escola virou aquele depósito de criança para o pai e a mãe poder trabalhar e deixar a criança segura, né? E aí o que bate? Bate em nós, diante de todo esse cenário, um sentimento de incapacidade, aquele esgotamento físico, mental, dores corporais, dor no corpo, intestino preso, enfim, tudo isso, toda essa realidade, né? A cabeça pesada, você já chega com dor de cabeça, né? A gente, aqui na região, a gente tem a brincadeira, né? Que no finalzinho do domingo já vai bater na síndrome da musiquinha do Fantástico, né? Quando você vê que tá tocando aquela musiquinha, você já começa a lembrar que amanhã é segunda-feira e eu vou voltar lá naquela escola, lá naquele quinto H, lá naquele terceiro ano, né? E aí já começa a sofrer, aí o seu domingo já acabou, a sua convivência com a família já acabou, então vai sendo sempre uma e outra coisa se juntando, sempre uma e outra coisa juntando, sempre você tem o que fazer, você não consegue assistir um filme, porque você já está pensando no aluno, você não consegue escutar uma música, que já está lá lembrando do aluno, você chega em casa, na família, às vezes as pessoas estão conversando, estão brincando, você está pensando, ai meu Deus do céu, eu preciso voltar para casa, que eu preciso corrigir prova, não consegui, o sistema já vai fechar e eu não consegui lançar as notas. Ai, meu Deus do céu, e tá lá a pessoa conversando, se olhando para cima e pensando, ai, o que eu faço para recuperar a nota daquele aluno lá, que ele vai ficar abaixo da média de novo, né? Ou seja, cadê a sua vida? Onde é que está a sua vida, pessoal? Foi pro ralo, né? Então, você vira escravo da profissão, por assim dizer. E quando a gente olha, então, para tudo isso para todo esse panorama, e conversando entre nós aqui, entre nós terapeutas, a gente chegou a uma conclusão, né, de que nós podemos ajudar o professor, tá? Por que nós podemos ajudar o professor? Porque a gente tem um conhecimento muito grande, e já tem uma experiência aí de trabalhar com as pessoas para justamente ajudar a se entender. Por que se entender? É importante a gente falar nisso, né? Porque se você não se conhece, qualquer coisinha que acontece, qualquer gatilho já aciona aí os seus dramas, as suas dores, né? Então você precisa saber se conhecer para se proteger. Então essa é a grande questão. Bom, quando a gente fala, então, de que a gente conhece essa realidade, é porque a gente já vive há muitos anos na prática. Então, fiz aqui essa breve introdução, mas para conversar com vocês, então, um pouquinho de onde que veio essa vontade e esse desejo de preparar essa jornada. Então, eu, Jorge Bregolato, sou professor há 17 anos já, aqui no estado do Paraná. Iniciei a minha carreira no estado como é, agente de penitenciário de crianças, por assim dizer. Eu trabalhei no Sense durante 2 anos. Depois eu saí do Sense e passei num concurso da escola. Fui para a Secretaria de Escola. Na Secretaria de Escola eu trabalhei 1 ano. Depois fui trabalhar como técnico de laboratório, auxiliando os professores. Então, tendo todo esse contato. Isso foi em 2006. Em 2012 eu assumi meu concurso público de professor. Sou formado em Filosofia e História, tenho segunda licenciatura em Língua Portuguesa também, tenho uma pós-graduação em Neuropedagogia aplicada na educação, e depois fui para a sala de aula, e aí eu consegui não, eu comecei a sentir na pele
todo aquele sofrimento que eu vi os meus colegas relatando. Porque uma coisa é você ver o colega falando, mas está difícil, está pesado, aí você está lá na secretaria, você está no laboratório de informática, você fica querendo dar palpite, e se você fizesse isso, se você fizesse aquilo, né? Quando eu botei os pés na sala de aula, em 2012, aí eu comecei a sentir na pele toda essa questão. Em 2013 eu saí, então eu tive essa primeira experiência, eu saí da sala de aula, fui trabalhar na Secretaria de Educação, vamos dizer assim, que é no estado a gente chama de Núcleo Regional de Educação, e fui trabalhar com assessoria de comunicação. Então, durante 3 anos, eu visitei os 20 municípios que pertencem aqui à região, à Regional de Educação de Toledo, visitando as escolas, fazendo entrevistas e conversando com os professores para divulgar as boas práticas e os programas educacionais. E aí, então, eu tive um contato ampliado. Tive a minha experiência de escola, tive a minha experiência em sala de aula, depois pude sair também um pouquinho dessa bolha, né, e ver a realidade dos outros. E desde 2014, eu tive contato, então, com essa parte do desenvolvimento humano. Eu fiz uma formação em constelação familiar, então sou também constelador, de onde eu trago para cá, para esse processo, esse conhecimento da sistêmica. E em 2021, eu finalizei, então, concluí o meu curso de analista. E venho trabalhando, então, atuando aí com todo esse conhecimento desde então. E aí, nessa nossa jornada de analista, tive contato aí, então, com a Melissa e com a Daniela, que está aqui, tá bom? Então, eu já falei um pouquinho de mim, vou passar aqui agora para a Melissa, para que ela se apresente, conte um pouquinho de onde ela veio, qual que é a experiência dela. Deixa eu liberar o microfone. Boa tarde, Daniela, boa tarde, Jorge. Gratidão, finalmente, nossa jornada docência extraordinária, então, está tendo início as nossas 12 semanas de bem-estar e autocuidado. Eu sou Melissa Rainer, de Curitiba, atuo com arte e cultura, originalmente, me formei em francês, né? Trabalhei muito com letras e teatro, e enveredei para a sala de aula no ensino da língua francesa e interculturalidade. Mas eu amo ser brasileira, eu sou de uma família muito brasileira, meio alemã, meio africana, então eu aos poucos entrei em crise existencial. Eu digo, mas para que eu vou ficar ensinando francês a minha vida inteira, língua e cultura francesa, se a língua e cultura brasileira são tão apaixonantes e tão maravilhosas? E me dediquei a fundo a estudar História e Cultura no Centro Cultural Humaitá. Trabalho, né, na formação de professores voltados para a Lei 10.639, ensino da História e Cultura Afro. E nessa linha dos desafios contemporâneos, a gente enfrenta ambientes muito duros, né, de barreiras mesmo, né, para que essa temática entre na escola, enfrentamentos de toda ordem, desde estruturalmente mesmo, né, o currículo que já está posto como eurocêntrico, até enfrentamentos dentro da equipe, às vezes é muito difícil por causa da intolerância religiosa, do racismo que está muito arraigado na nossa sociedade, por questões de compreensão mesmo, né, da importância dos direitos humanos, da importância de discutir as infâncias, discutir os gêneros, discutir as etnias, as relações étnico-raciais. Então, tudo isso que envolve a saúde da escola diretamente, envolve o bem-estar, tanto das famílias, dos alunos, da equipe docente, da direção, né? Então, é sempre essa luta por bem-estar, essa luta por estar bem, essa luta por estar na nossa melhor versão, sendo exatamente quem nós somos, sendo exatamente como nós somos. Então, esse ambiente de muito trabalho, né? Eu costumo brincar que eu sou uma ex-workaholic em processo de recuperação, porque eu ainda escorrego na casca dessa banana muitas e muitas vezes. Por excesso de trabalho, né? Por me importar demais, né? É muito difícil ver as pessoas nem sofrimento, ver o sofrimento psíquico que os desafios contemporâneos estão tentando equilibrar dentro da escola, né? E
tem muita gente muito boa dando tudo de si para ver esse ambiente ficar mais saudável, mas ninguém consegue ser forte o tempo todo, né? Ninguém consegue. Então, é um ambiente de sofrimento psíquico com camadas bastante complexas que vão se aprofundando, né? Além da nossa própria postura de trabalhar muito, de querer cuidar muito dos outros, de querer estar sempre disponível para ajudar, essa vontade de transformar a sociedade, né? De formar gerações mais cidadãs, mais conscientes, é um processo de cansaços acumulados, né? Tanto o trabalho já é cansativo, as metas são muito exigentes, o ambiente é exigente, lidar com pessoas não é fácil, né? A gente sempre tem que estar mediando conflitos na escola, a gente está sempre lidando com situações desafiadoras na escola. E a gente vem com isso já da nossa vida, né? A gente se posiciona no mundo da forma como a gente aprendeu um dia. Então, eu venho de um ambiente de professores, né? Eu fui criada numa família de professores, então é um ambiente que eu amo muito, mas que me provocou, me deixou doente, me deixou. Eu entrei para a carreira de terapias e de análise por conta de excesso de trabalho que me levou à exaustão completa, adoeci, e por isso fui obrigada a parar e olhar para a minha saúde, e já convivendo com muitas outras pessoas que também estão com a sua saúde abalada, né? Por excesso de cansaço, por excesso de estresse, por ter aprendido mesmo. A gente não aprende, né, desde pequeno a se cuidar, a se priorizar. Então, a gente vendo essa situação delicada, difícil, que tanto nós pessoalmente já enfrentamos e conseguimos superar, quanto olhando as situações dos nossos colegas professores, a gente decidiu, então, impactar positivamente a classe docente com esse conhecimento que é fundamental, que foi fundamental para nós e que com certeza vai ser fundamental também para a, a nossa profissão, a nossa vida pessoal vai se refletir na educação dos nossos estudantes, vai se refletir na educação dos nossos filhos, porque a gente se curando, a gente se melhorando, a gente também facilita a vida, né, de quem está chegando, de quem está aprendendo conosco, aprendendo a se priorizar, a ser mais saudável, a ter um posicionamento mais saudável na vida em relação à saúde física, à saúde mental e à saúde social, as nossas relações humanas, não é verdade? Então, eu acho que eu me estendi um pouco na minha apresentação. Eu vou passar a palavra para a Daniela se apresentar também, e aí depois a gente retoma o conceito da aula, correto? Perfeito. Olá, boa tarde para todo mundo. Eu sou a Daniela Regina Rego da Costa, sou formada em pedagogia há 13 anos e atuo aí há 19 anos, fiz agora, exclusivamente na educação infantil, né? Tenho uma pós-graduação em psicomotricidade e ludicidade na educação infantil, na qual eu comecei aí no ano de 2020, bem no comecinho ali da pandemia. Procrastinei bastante para fazer minha pós-graduação, porque assim, eu sou natural de Guarulhos, São Paulo. A minha carreira se iniciou ali como jovem aprendiz, né? Esses projetos voltados para jovem aprendiz, a qual eu já sabia desde os meus 5 anos. Eu já queria ser professora. Eu sou daquelas que, eu via a professora lá na escola, eu achava linda a minha professora, quero ser que nem ela. E juntou isso com o fato de eu gostar de crianças, quando eu era criança, já gostava de criança mais pequena do que eu. Então eu falei, pronto, é aqui que eu quero seguir. E isso para mim foi um sonho de infância perseguido cegamente, que era seguir esta área, que é a área da docência. No decorrer da jornada da vida, eu fui aprendendo que não, tem mais coisas que a gente precisa para estar ali
na área da educação, para estar em sala de aula, mas o principal que me moveu foi isso, que eu já gostava de lidar com criança e eu queria ser aquela pessoa inspiradora, assim como a minha professora da educação infantil, lá do pré, da primeiro ano, foi para mim. Então, assim, eu iniciei a minha jornada, já ali como pré-adolescente, adolescente, procurando meios de trabalhar já na área, mesmo sem ter o magistério, mesmo sem ter a formação. Então, comecei a minha carreira lá em agosto de 2004, como jovem aprendiz lá na Prefeitura de Guarulhos. Dali eu já passou 2 anos, eu já consegui uma bolsa de estudo lá na Universidade 9 de Julho, Uninove, quem for de São Paulo vai saber. E dali eu permaneci 2 anos na prefeitura, e tive passagem por creches filantrópica, por particular e tudo, até que chegou uma época após a formação na pedagogia, eu não estava conseguindo emprego em São Paulo, aí, porque o concurso lá é de 4 anos e tem outros fatores aí também, como entregar o currículo, não conseguia, eu falei, o quê? Bateu a louca na minha cabeça, eu vou começar a procurar concursos, outros tipos de meio de finalmente me engajar naquilo que eu me formei, né? Foi quando veio na minha frente, literalmente, né, nesse computador aqui, o edital de uma prova de ACT, que a gente chama aqui, em Florianópolis. Eu falei, o quê? Agora é hora. Só meti as caras e vim embora. Deixei pai, mãe, namorado, cachorro, papagaio, periquito, deixei tudo para trás e vim embora. Para quê? Para exercer a minha profissão, da qual eu sempre quis ali desde criança, né? Chegando aqui, queria fazer na época psicopedagogia, isso lá atrás, eu queria fazer psicopedagogia, clínica e educacional. A clínica e educacional. Porque eu sempre gostei dessas questões de psicologia, sempre gostei ali de querer entender o porquê das coisas, o porquê do funcionamento das pessoas. Igual na pedagogia, a gente tem muita matéria de psicologia. E eu lembro até hoje de uma aula que foi explicado por que uma criança morde a outra. Quando a gente teve aquela explicação que eu vi o quê, eu falei, o quê? Cara, que legal, interessante. Então, aquilo ali foi mais e mais, assim, me puxando para esse lado da psicologia, do querer entender o porquê das coisas, porque quando você vai encaixando uma coisa com a outra, olha, é mesmo, faz sentido. Então, quando cheguei aqui em Florianópolis, em janeiro de 2015, comecei a procurar psicopedagogia, só que eu não achei nada assim que me agradasse, assim, o currículo e tal. Aqui tem muita coisa de EAD, o negócio, enfim. Foi quando eu peguei e fui convidada para fazer uma pós em psicomotricidade, ludicidade, educação infantil. Eu falei, tá, então, se é para fazer, então vamos fazer uma temática vertente da psicopedagogia. Aí foi o que eu fiz, ali, isso já aí na pandemia, e a partir dali eu conheci essa formação de analista corporal comportamental, que para mim foi assim, ó, fez assim, nossa, superou muito mais a um curso, superou assim todas as minhas expectativas. E eu estava atrás ali ao querer fazer psicopedagogia, ao querer fazer uma coisa nessa área. E assim, de lá para cá, eu venho cada vez mais me aprimorando nessa área do conhecimento do desenvolvimento humano, a fim tanto de me olhar, porque com os pequenos a gente não tem como aplicar nada do que a gente aprende nessa formação de analista, mas assim, o que isso veio me ajudar? Como eu posso me olhar no meu fazer pedagógico em sala de aula para ali dentro ter a minha melhor versão, o meu melhor desempenho, seja com os pares, né? As colegas de trabalho de sala de aula, seja com o meio todo que é da escola. E não é fácil. Não é fácil para a gente que é do infantil. Tem dia a gente brinca assim, quem tem tempo nem para ir no banheiro. Que não tem mesmo. Porque assim, é aquele negócio, virou para cá, virou para lá, é o tempo de uma criança se sentir desconfortável, você precisar ir atender,
é um que pegou o outro, um que mordeu o outro, e ali você tem que estar assim, ó. Então, qual é o perfil, né, que determinados grupinhos têm que aquele determinado professor se encaixaria melhor ali. Então, isso para mim me trouxe um esclarecimento muito grande. E eu, particularmente, ali em 2019, eu cheguei numa fase assim de um cansaço, de uma exaustão, que eu ficava, puxa vida, me perguntando, eu estou fazendo o que eu gosto, eu realizei o meu sonho de infância, né? Mas mesmo assim, o porquê, como que eu venho sentindo esse cansaço, essa exaustão, eu cheguei a desejar com todas as minhas forças que deveria a gente ter um jeito de ganhar o dinheiro sem precisar ir trabalhar na escola. Eu desejei mesmo, não tirando a parte da tragédia, né? Eu desejei isso com todas as minhas forças dentro de mim, o tamanho cansaço que eu estava. Fui parar no hospital em 2019, com a lombar travada, com dores no corpo, fui tomar injeção e tudo. Olha a situação da pessoa. E, puxa vida, eu ficava mais. Eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, mas por que assim desse cansaço? Ah, não aguento mais. Então, a partir desse momento que a gente teve esse contato com essa formação de analista, eu encontrei respostas assim maravilhosas para mim, muito significativas para mim. Não, agora eu entendo de onde vem a raiz deste cansaço, o porquê dessa, como a gente chama, né, dor emocional e física, né, da onde vem. Então, a partir disso, agora eu posso me proteger, sair, evitar situações que me tragam isso, me tragam esse tipo de situações que vão, de repente, me causar alguma dor física, algum mal-estar. Eu sei identificar quando tem alguma questão ali que não está tão legal, qual é, da onde que pode ser, como eu posso me prevenir, me proteger disso e me prevenir, me proteger. E então, assim, a educação infantil, no caso, né, eu vou falar pela educação infantil, é uma área fascinante e gratificante. Você vê as crianças se desenvolvendo, né? Seja na questão da motricidade, que é os seus primeiros passos, seja quando eles começam a aprender as primeiras palavras, as primeiras frases, escrever o seu nominho. Ó, prof, consegui! É muito legal, é a parte mais assim, gratificante que tem, mas vale a pena parar e pensar assim, poxa vida, eu faço o que gosto, realizei um sonho, é gratificante ver o desenvolvimento deles, o desempenho deles, o desenvolvimento deles, mas assim, eu olho para eles, eu olho para todos, mas quem olha para mim? Então, a partir do momento que a gente vem com este autoconhecimento, é, o momento que você para e pensa, não, eu tenho que olhar para mim primeiro. Eu tenho que dar prioridade para mim primeiro, para depois eu ter um bom desempenho lá na sala de aula. E nós somos uma chave muito importante da área da educação, de todo o sistema educacional. Nós somos a coluna, a gente brinca, que a gente é a coluna da toda a base da educação, que nem diz a LDB, que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, que tem por função complementar as ações da família. Veja bem, complementar. Não é que a gente é a babá, né? E muitas vezes a gente é vista como a babá, como a cuidadora, como só a babá do ensino, que tem o ensino médio, ensino superior, diploma de ensino superior. Mas por que às vezes isso acontece? Porque o professor não sabe impor limite. A própria professorinha lá da educação infantil, às vezes, quando ela não se conhece, ela não sabe dar limite para situações que levam ela a ser vista dessa forma. Então, a partir desse momento que a gente tem o acesso aí a este autoconhecimento, a gente consegue identificar até isso, questões de distúrbio de prioridades e identificar de onde vêm as suas dores. No momento é isso. Isso, então o que a Dani traz aqui é muito significativo. É a importância de se conhecer, saber como é que você funciona,
para poder se proteger, né? Isso é fundamental. E é nessa linha, então, que nós pensamos esse processo aqui. Então, eu vou falar agora, explicar brevemente, de uma forma rápida, a fundamentação teórica. O que, que é, especificamente, uma terapia comportamental? O que, que faz um analista comportamental? Qual que é a base? A gente precisa voltar um pouquinho no tempo e pensar lá antes de Freud. Freud, ele era um médico, ele não era psicólogo ainda, e antes de Freud, havia uma divisão entre corpo e espírito. As coisas pareciam que não tinha esse conhecimento, de que as coisas não se comunicavam. Então, o corpo era tratado, somente o corpo, e a mente, somente a mente. Então, era como se fossem duas coisas distintas. O Freud, o que, que ele observa? Ele observa que o corpo influencia na mente, assim como a mente influencia no corpo. Então, Freud, ele acende a luz da ciência, por assim dizer, de que nós não somos só uma coisa, nós somos as duas coisas juntos. Nós somos corpo e mente. Então, Freud começa ali os seus estudos, ele desperta a curiosidade da comunidade científica da época, e um discípulo dele, que é o Jung, dá sequência às pesquisas e começa a aplicar, então, a terapia pensada por Freud. Então, Freud acende alerta, acende a luz, né, de que corpo e mente estão interligados, e Jung, ele começa a observar que, na verdade, não só estão ligados, como a mente molda o corpo, ou seja, conforme a experiência que essa pessoa, que essa criança teve ao longo da vida, tudo ao seu redor vai sendo moldado para que ela consiga dar conta dessa situação. Então, a criança passa por experiências desde o momento da concepção, da formação, desde o útero materno, ela vai recebendo aí uma carga de energia, de informações, e isso vai moldando o seu corpo para que ela possa dar conta daquele ambiente. Ou seja, a mente, ela se prepara, ela prepara o corpo para estar no mundo. Então, Freud desperta a ligação, Jung mostra que há essa relação, e depois um terceiro discípulo de Freud, no caso o discípulo de Jung, que é o Alexander Lowen, ele começa a perceber que pelo formato corporal é possível descobrir, então, a forma com que a pessoa se comporta. Então, começam aí uma série de estudos, de métricas e tudo mais. Bom, essa é uma fundamentação bem rápida, né? E agora nós temos acesso a esse conhecimento. Todo esse conhecimento ele foi posto, então, a serviço da psicologia, e hoje nós temos, então, diversas ferramentas, e é nessa linha que a gente trabalha. Então, nós somos terapeutas comportamentais, a gente faz ali um processo de análise, inicialmente, faz um processo de análise, então, olhando para você, para o seu corpo, para a sua morfologia corporal, para a forma como você se coloca no mundo, eu consigo fazer, te dar uma descrição de quais são os seus potenciais, quer dizer, quais são as qualidades que você tem, o que você consegue executar de uma forma bem feita, quais são os seus superpoderes, e eu consigo também identificar quais são as suas maiores dificuldades. Então, existem pessoas que elas são muito comunicativas, elas gostam de conversar, de estar rodeada de pessoas, e é essa a necessidade dela. Enquanto outra pessoa já é um pouquinho mais recolhida, precisa de de vários momentos sozinhos para pensar, para poder amadurecer as ideias ou para planejar, essa pessoa ela é totalmente diferente dessa primeira. Então, existem diversas formas de perfis comportamentais. Existem outras pessoas que são muito analíticas. Então, ela está lá olhando, observando a situação, ela consegue pensar uma série de possibilidades, mas muitas vezes ela não tem força para executar. Qual que é a ligação disso com a sala de aula? É exatamente isso. Você precisa se conhecer para ver aonde que você se encaixa na sala de aula. Saber quais são as situações que faz com que você se sinta bem, que você possa desenvolver todo o seu potencial, e também reconhecer as situações que te levam para o sofrimento físico, espiritual, estafa. Então, se você se conhece, você consegue moldar o seu ambiente a seu favor. Existem várias possibilidades aqui, e elas não dependem dos outros. Então, a gente diz o seguinte: você é responsável pela sua felicidade. Você não pode acreditar no outro as causas da sua dor e sofrimento. E a gente vê na escola isso, né? A gente vê muita reclamação do pai, da mãe, do aluno, do Estado. A gente reclama de tudo.
a gente está sempre analisando o outro. Por quê? Porque a gente não consegue observar em nós mesmos se eu estou fazendo, o que eu estou fazendo que prejudica a mim mesmo, né? Então, às vezes, o professor, ao planejar uma aula, ao conversar com o aluno, o professor, ao preparar um conteúdo ou trazer um determinado tipo de metodologia, ele pode estar trabalhando a favor dele ou contra ele. Então, por exemplo, se eu sou um professor comunicativo, eu preciso ter aulas dinâmicas, onde eu possa conversar com meus estudantes, onde eu possa gastar essa minha energia de comunicação. Se eu sou um professor mais metódico, eu posso adequar a minha sala de aula, os meus conteúdos didáticos, a forma com que eu vou conduzir as atividades, para que eu possa ter uma sequência, a hora certa de fazer as coisas. É claro, isso tem que adequar a cada um. O professor lá do fundamental vai trabalhar de uma forma, o professor do ensino médio vai trabalhar de outra forma, mas é importante se conhecer. Então, basicamente é isso. Aonde que é que se encaixa aqui a nossa teoria ou a nossa fundamentação? E mostrar para você como é que você funciona. Por que é que você sente, o que é que aciona aí os seus gatilhos emocionais, o que desperta em você energias positivas, ou o que desperta em você emoções negativas que faz com que você tenha esse esgotamento mental, esse esgotamento físico, né? Então, esse conhecimento, essa base teórica, ela vai ajudar nesse sentido. E tem também toda uma parte sistêmica, né? Então, eu falei que eu sou formada também em sistêmica, e a sistêmica, ela também vai trazendo isso, né? O sistema, ele vai fazer de tudo para que você atenda às necessidades desse sistema. Ou seja, a gente entra dentro de um sistema educacional e, às vezes, você se esquece de você. Você trabalha somente para aquele sistema educacional, esquecendo de você. Como se você fosse uma máquina, apenas uma pecinha da engrenagem, né? Que se você não se cuidar, essa pecinha vai estragar, ela vai ser substituída por outra. Então, é importante que você saiba diferenciar o sistema escolar, a sua profissão, do seu sistema pessoal, familiar. Ou seja, eu sou uma pessoa. Eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho uma família, eu tenho meus hobbies, as minhas necessidades, e essas necessidades, elas precisam ser atendidas em primeiro plano, para que quando eu for para a profissão, quando eu for para o trabalho, eu possa ter as minhas energias e poder lidar bem com as situações. E não inverter a coisa, não gastar toda a minha energia com o trabalho. Porque se eu gasto toda a minha energia com o trabalho, o que sobra? Aí eu chego em casa, o filho quer brincar comigo, não tenho energia. A esposa quer dar uma volta, né? Falando enquanto homem, a esposa quer dar uma voltinha, quer andar, quer conversar. Ah, eu já estou cansado, não sei o quê. Ou seja, tudo vai degringolando, tudo vai caindo, e daqui a pouco você entra aí num lodo emocional tão grande que a sua vida vai pelo ralo. Então, é a grande importância da gente pensar esse processo. Estou novamente repetindo aqui. Primeiro, ter a percepção do problema, depois trabalhar para buscar se proteger, para que você possa estar bem para executar a profissão aí na sua melhor versão. Então, percepção, proteção e planejamento. Então, basicamente, é essa a nossa proposta. O nosso trabalho, ele está todo voltado em torno dessa estrutura, de te ajudar a se reconhecer, saber quais são os seus perfis, quais que são os picos que você tem aí, a parte emocional, a parte racional, quais que são as suas necessidades diárias de estar com pessoas ou estar sozinho, quais são as situações que te colocam no conforto, que são confortáveis para você, e quais são as situações que te colocam numa situação desconfortável, ou seja, que vai gastar suas energias, para que ao você se conhecer, você possa adaptar também o ambiente a seu favor. Porque a gente pensa muito no aluno, né? A gente pensa muito na escola. Você vai lá na formação, eles falam, tem aluno visual, tem aluno sinestésico, esse aluno tem dificuldade, esse tem déficit de atenção, esse aluno aprende rápido, você tem que... Então, a gente está sempre adaptando o aluno, mas a gente esquece de que nós também precisamos adaptar o nosso ambiente. Eu gosto de fazer analogia aqui, né? Quando você vai no dentista, você acha que aquela cadeira do dentista, ela foi adaptada para você ou foi para o dentista? É para o conforto dele, né? Esses dias eu estava lá no meu dentista, daí eu falei, nossa, que legal, você trocou de cadeira, tá gostoso, né? Lá sim, eu estava me dando, ele nem escutou o que eu falei. Sim, estava dando dor nas costas,
E aí eu troquei, nossa, isso aqui é bem mais confortável para mim. Ou seja, e acendeu o alerta, falei, olha, ele se colocou em primeiro plano, ele nem estava preocupado se para mim está confortável. Ele só quer que ele possa trabalhar. Ele falou assim, eu trabalho muitas horas ao longo do dia e eu preciso ter uma situação, um ambiente favorável para mim, né? Ou seja, e é isso que eu quero despertar, é isso que nós queremos aqui despertar em você, que você se conheça, consiga moldar o seu ambiente, tanto na profissão quanto na vida familiar, e aí entra o planejamento, para que você possa, quando estiver lá na escola, estar com energia para fazer um bom trabalho. Né, Melissa? É isso mesmo, é fantástico quando a gente consegue se proteger, né? Se prevenir, saber o que fazer para se cuidar. E o professor Jorge está falando de uma coisa muito importante, né? Essa ferramenta da análise, que você consegue identificar em você quais são os padrões e os comportamentos, para poder se posicionar de uma forma mais consciente mesmo, né? Mais consistente em relação ao que você precisa suprir no seu dia a dia, na sua rotina, para ficar sempre bem, para ficar sempre na sua melhor versão. Então, depois dessa primeira etapa, né, de percepção, de análise, de compreensão de onde vem tudo isso e de como tudo isso se aplica, vamos fazer um exercício? Vamos experimentar na prática, então, um pouco de proteção do nosso dia a dia, das nossas características comportamentais. Então, eu vou convidar vocês para avaliar, fazer uma avaliação, um diagnóstico de como a gente está distribuindo a nossa energia nas várias áreas da nossa vida. Vamos fazer isso por quê? Porque depois, quando a gente for fazer o nosso planejamento, a gente vai priorizar, a gente vai atingir os pontos mais necessários de atenção primeiro. Os que precisam de urgência, a gente vai atender primeiro, tá bom? Vamos fazer, então, um breve diagnóstico, uma autoavaliação. Vamos fazer uma anotação. Pega o seu caderno de anotações e faz um risco de cima a embaixo, um eixo e um eixo horizontal, uma cruz. A gente vai desenhar áreas da nossa vida nesse eixo em cruz. Então, vamos colocar no primeiro ponto do eixo, né, no lado do começo da linha horizontal, vamos colocar a nossa família de origem, a nossa família de onde a gente veio, a nossa ancestralidade, os nossos pais, os nossos avós. Vamos fazer primeiro uma avaliação assim, qual é a sua sensação geral? Da sua sensação, da sua relação com esse aspecto da sua vida. Tá 10, tá maravilhoso, tá sensacional, tá péssimo, tá realmente conflituoso, ou nota 5, assim, 0, 5 e 10. Tanto faz, não faz o menor sentido para mim, não tem importância, não tem peso na minha vida. Que nota você coloca nessa área da sua vida? Do outro lado da linha, é o futuro, é os seus projetos, é as suas ideias, é os seus filhos, é o que você está colocando no mundo, o que você cria, o que você está deixando na sua vida, seja em termos de maternidade e paternidade, né, sua relação com os seus filhos, como com relação aos seus projetos também, as coisas que você cria, as coisas que você dá vida no plano criativo, no plano da sua vida concreta, das suas criações. E aí é mesmo no padrão, assim, 0, não estou criando nada, não estou conseguindo produzir, não estou gostando dessa área da minha vida criativa, tá 10, está maravilhoso, crio muito, minha relação com os meus filhos é 100%, ou tá, né, nem bom nem ruim. Não tem peso de dor, mas também não tem peso de felicidade. No outro eixo, no eixo vertical, a gente vai colocar lá em cima sucesso e lá embaixo trabalho. A gente está aqui pensando no ambiente da escola, no ambiente profissional, nessa área da nossa vida que envolve, né, nosso posicionamento
na sociedade, como professores. Então, lá embaixo, coloca a sua avaliação de como é que está o seu fazer, a parte prática, mão na massa mesmo, o seu trabalho, a sua ocupação. Você percebe isso como 100% uau, muito conflito ou tanto faz? Aí, de 0 a 10. Né? Isso na parte de baixo desse eixo. Na parte de cima, essa relação mesmo de reconhecimento de como as pessoas te dão o feedback do seu trabalho. Você sente que você está alcançando sucesso no seu fazer? Você sente que é uma área da sua vida que está 100% no ápice do ideal? Está péssimo, está realmente conflituoso, difícil, complicado? Ou nem fede nem cheira? Não tem impacto nenhum para você, você não sente que essa é uma área significativa da sua vida. Tá? Os próximos eixos que a gente vai colocar, a gente vai cruzar um X e a gente vai colocar lá em cima o que a gente costuma brincar aqui na nossa análise, que é perna direita e perna esquerda. Do lado da família, a gente vai colocar a questão da abundância dos recursos, como é que está a nossa vida financeira, como é que está essa parte de acesso mesmo à abundância de recursos, e não só recursos financeiros, né? Recursos materiais de modo amplo. Você sente que você está conseguindo acessar resultados positivos, materiais, concretos, de forma abundante, ou não, está difícil, está em dívida, está zero nessa área da vida, ou, né, uma nota média, tá? Nem ruim nem bom, não te traz dor, mas também não te traz prazer, conforto, alegria. Ainda na parte de cima do X, a outra faceta, a outra metade da nossa vida, que não é essa área da... Olha, o Jamboard... Obrigada, Jorge. Seria perfeito, né? Colocaria as anotações. Num próximo momento, a gente passa para anotações compartilhadas. Dessa vez, fica só as anotações pessoais. Como uma avaliação pessoal mesmo. A gente vai avaliar a parte de relacionamento. Somos adultos, temos uma sexualidade, né? Temos um casamento, temos uma relação amorosa que está sendo vista como uma área da vida 100%, está zero, não está acontecendo nada, ou está acontecendo muito conflituosa. Que nota que está essa área da sua vida? 0, médio ou 10? Tá ideal. E na parte de baixo desse X, os dois eixos, lá no eixo contrário aos recursos abundantes ou não tão abundantes, então, embaixo ali da parte criativa, da parte dos filhos, vamos colocar a área da vida que está relacionado aos mentores, aos amigos, às pessoas que fazem parte da nossa vida e que, né, não são nem parte da família nem do trabalho, mas que são essas pessoas fundamentais para o nosso crescimento, que estão com a gente, que nos ensinam, que nos guiam, que nos acolhem quando a gente precisa, nos aconselham. Como você avalia essa área da sua vida? Sabe, aqueles gigantes que você sobe nos ombros para enxergar mais longe? Está muito ruim, está muito difícil, está em conflito. Você não sente que essa área é importante na sua vida, uma coisa média ali, morna, não faz sentido para você, ou está 10, está realmente empolgante, você tem muitos amigos, você tem muitos mentores, você tem contato com pessoas que te inspiram. E, por fim, no eixo contrário ao relacionamento, casamento, sexualidade, lá embaixo, do outro lado dessa linha, a gente vai colocar
a nossa vida espiritual, como é que está a nossa espiritualidade, como é que está a nossa conexão com a sabedoria, com o conhecimento. Como você está avaliando essa área da sua vida agora? Você realmente sente que isso tem um impacto muito positivo ou muito negativo na sua vida? Ou não tem impacto nenhum? Uma nota média. Que nota você dá? De 0 a 10 ou 5? Então, essa identificação das áreas da nossa vida, essas anotações, elas vão ser muito importantes ao longo da nossa jornada, ao longo das nossas semanas, porque a gente vai poder atuar pontualmente e perceber os avanços, porque é importante a gente sentir que a gente está conseguindo acessar as nossas melhores energias, então, nas diversas áreas da vida, né? Jorge comentou muito isso, né? São muitos aspectos que a gente pode acessar ao longo da vida e são muitas áreas da vida que precisam da nossa atenção. A gente tem uma vida pessoal, a gente tem uma vida profissional, a gente tem um casamento, a gente tem um cuidado pessoal, uma responsabilidade com o nosso desenvolvimento pessoal, né? Então, às vezes, olhar para a vida, olhar para como estão os ambientes que a gente frequenta, é muito importante para a gente poder ver os avanços e para a gente ver aonde precisa focar os avanços, não é verdade? E aí, assim, você vai saber exatamente quanto você tem de cada perfil comportamental no momento que você tiver o seu mapeamento em detalhes. Mas todos nós temos todos os aspectos comportamentais na nossa personalidade em maior ou menor grau. Então, para cada uma dessas áreas da vida, eu vou fazer algumas perguntas para você e você vai ter 5 aspectos para avaliar nessas áreas da vida, tá bom? Então, a gente vai começar a fazer uma avaliação agora de fato de como é que as áreas do seu comportamento, os seus traços de comportamento, os seus perfis comportamentais, eles se posicionam em cada lugar, em cada área importante da sua vida. E aí talvez a gente tenha algumas pistas de por que uma área está sendo mais conflituosa e por que uma área está sendo mais prazerosa, observando como é que a gente consegue acessar as nossas melhores energias ou não acessar as nossas melhores energias nesses aspectos. E a primeira delas é o aspecto da criatividade, da inteligência. A gente é humano e ser humano traz esse diferencial, né? Nós somos seres conscientes, somos cientes, temos inteligência, razão, criatividade, lógica. E aí eu quero que você avalie e coloque uma nota, assim, vão ser 5 aspectos, tá? Então esse é o primeiro aspecto que a gente vai colocar. Espalhe aí nas áreas da sua vida, aonde que você consegue perceber que as suas ideias têm espaço para acontecer. Em que área da sua vida você percebe que as suas ideias, a sua lógica, o seu pensamento, a sua criatividade consegue se expressar melhor? Onde é que você percebe que as suas ideias são bem aceitas? Em qual desses contextos da vida as suas ideias elas têm espaço para ser expressadas, onde você consegue compartilhar as suas ideias, os seus pensamentos, e eles são bem-vindos, eles são bem aceitos. Então, nesse primeiro aspecto, você também pode avaliar e pontuar o lugar da sua vida onde a sua ideia, o seu pensamento não é bem aceito. Então, para esse primeiro critério, distribua na sua vida essas notas. Opa, aqui é 0, aqui é 10. Aonde você consegue expressar a sua forma de pensar e sente que ela é bem aceita? Se tiver que colocar 0 em todas, coloca 0 em todas. Isso é muito pessoal, é uma avaliação que vai ser uma rota, um direcionamento para te ajudar a entender aonde você vai direcionar a sua energia
ao longo da sua jornada que está precisando mais da sua atenção. Então, posso passar para o segundo aspecto? O segundo aspecto que a gente analisa e observa na personalidade é o aspecto emocional, é a nossa vida de sensações, de emoções. A gente tem aí várias áreas da vida elencadas, né? Família, filhos, trabalho, sucesso financeiro, relacionamento, mentores e espiritualidade. Em qual dessas áreas da sua vida você percebe que as suas emoções fluem mais, estão mais acolhidas, onde elas podem ser expressas e acolhidas? E também nesse segundo aspecto, você pode colocar 0, 5, 10, colocar uma nota em função de como você percebe que as suas emoções têm espaço nessa área da sua vida ou não têm espaço nessa área da sua vida. Onde você se sente, né? Você sente que você tem os cuidados necessários com o que você sente, onde as suas emoções são importantes, são acolhidas como não são rejeitadas, não são escrachadas, não são repelidas como algo ruim. Ou se existe uma área da sua vida onde as suas emoções são repelidas e não tem espaço para se desenvolver, anote isso também. Perfeito? Vamos continuar a nossa avaliação agora, entendendo se a gente está satisfeito nesses contextos com relação ao nosso poder de convencimento. Onde é que a gente consegue se colocar de forma mais, a nossa liderança, o nosso convencimento, onde a gente consegue estar mais presente como liderança, onde a gente tem autonomia para decidir, onde o que a gente diz tem valor. Em qual dessas áreas da sua vida isso aparece como muito positivo, mas também se tem uma área onde isso aparece de forma muito negativa, vamos sinalizar. Vamos deixar esse ponto de alerta. Os lugares onde você sente que você consegue, né, convencer as pessoas do que você quer, do que é importante para você, exercer função de liderança, de comando, onde é que você é que manda, você é quem dá as cartas. E a sua palavra tem poder, a sua palavra é respeitada. Ok? Agora vamos fazer uma quarta camada de avaliação dessas áreas da nossa vida, para a gente observar aonde que a gente se sente mais seguro, aonde que a gente encontra a segurança de saber exatamente como as coisas vão acontecer, as coisas estão claras, estão nítidas, a gente consegue perceber claramente, né, o que está acontecendo, a gente tem essa segurança de saber exatamente onde estar, se sentir firme. Onde a organização é conhecida, onde a rotina é conhecida. E, claro, né, se tem também um lugar onde eu me sinto inseguro, eu não sei como as coisas vão se dar, eu me sinto o tempo todo recebendo uma rasteira, tá tudo mudando o tempo todo, eu não consigo saber como vai ser, não consigo ter essa previsibilidade. E sou sempre surpreendido por alguma coisa que me tira do eixo né, que me dificulta o meu posicionamento.
Rosane, seja bem-vinda, querida. Você pegou um exercício pelo meio aqui, mas não se preocupe, depois a gente vai fazer a gravação, né? Vai disponibilizar a gravação e dá para você fazer esse exercício com calma, tá bom? A gente está avaliando as áreas da nossa vida, a gente está percebendo, fazendo uma autoavaliação de quais áreas da nossa vida vão precisar de mais atenção e de quais áreas da nossa vida as nossas melhores energias já estão à nossa disposição, tá bom? Por fim, nós temos um quinto aspecto para a gente observar nessas diferentes áreas da vida, se a gente consegue fazer o nosso melhor, a gente consegue dar o nosso melhor, a gente consegue estar 100% inteiro fazendo o que a gente quer fazer, fazendo o que a gente precisa fazer em cada uma dessas áreas da nossa vida, a gente está se sentindo forte, pronto, inteiro, ou não está não tá legal, a gente sente que não está pronto, a gente sente que está faltando muito para ficar bom naquela área da nossa vida. Como é que a gente se sente pessoalmente? A gente sente que está na nossa plenitude, que a gente está conseguindo se colocar inteiro e pleno, que a gente está conseguindo ser a nossa melhor versão? Ou se no polo oposto a gente realmente está muito mal e não consegue dar um passo porque as coisas realmente não estão do jeito que a gente percebe que deveria ser, e então a gente nem sequer se posiciona nessa área da vida. Tá? Então, a gente avaliou 5 aspectos de comportamento, né? O pensar, o sentir, o decidir, a nossa sensação de segurança, que é fundamental, a nossa organização, e a nossa sensação de plenitude. São 5 aspectos da nossa personalidade que a gente vai, ao longo da vida, ajustando na nossa rotina para poder colocar em máxima potência. Se a gente... Agora, vamos fazer um feedback, vamos fazer uma troca de ideias aqui. Dá uma avaliada no seu mapa aí de ambientes, aonde que estão as melhores notas? Aonde que você sente que a sua potência, que os seus talentos, que a sua criatividade, que as suas emoções, que você se sente bem, que você consegue se posicionar melhor? E em quais áreas da sua vida você percebe que a coisa está ou muito ruim ou muito média? E aí, dessa gradação aí de avaliações que você fez, observa qual seria a sua primeira prioridade. Aquela que demanda de sua atenção imediata. Aquela que seria a que, se resolver esse aspecto da sua vida, se você atuar de forma mais concreta nessa área da sua vida, você vai sentir uma melhora consistente aí. Por quê? Porque aí você vai observar com muito mais carinho essa área da sua vida, você vai destacar ela e você vai se dedicar nas próximas semanas, nessa jornada extraordinária, a aplicar cada vez mais protocolos de autocuidado, cada vez mais atenção, cada vez mais carinho para essa área da sua vida. Percebe como é importante esse momento doloroso de olhar para o espelho, de olhar de repente porque não está tão bom assim, mas que é fundamental para a gente dar os próximos passos e para a gente chegar no final do ano com uma melhora significativa, com, de fato, curas, resoluções, problemas que deixaram de existir
Primeiro, pelo simples fato de a gente perceber que eles existem. A percepção, o primeiro ponto que o professor Jorge traz para a gente, no nosso PPP pessoal, é a percepção. Então, nós percebemos e identificamos o ponto exato que precisa da nossa máxima atenção. A gente conseguiu achar esse ponto? Sinaliza para mim aí se tem um ponto que você percebeu que precisa de mais atenção. Dá um sinal para mim, para eu saber que que você já identificou. Jorge deu um joinha. Dani? Ok? Muito bem. Então, percebemos qual é a nossa primeira prioridade para a gente desenvolver isso ao longo das próximas 12 semanas. Você quer resolver isso? Você gostaria que isso fosse resolvido? Você sente que é importante que isso seja resolvido? Quanto isso vai impactar na sua vida se isso for resolvido? Como é que você vai chegar lá em 2 de dezembro se esse problema que você identificou tiver aí 50, 60% de solução? Tiver 100% de solução, vai mudar alguma coisa na sua vida? Vai? E se ele ficar exatamente como ele está? Me conta. Se as coisas continuarem como elas estão, seguindo nesse ritmo, isso vai estar igual ou vai estar pior em dezembro? Vai estar igual ou pior? Ou médio? Ou não faz diferença se você não tomar nenhuma atitude agora para melhorar essa questão que você identificou aí? Será que ela piora daqui até dezembro? É? Então, agora eu te pergunto, o quanto você está disposto a se dedicar a resolver, a seguir protocolos de autocuidado, a olhar para essa questão e a priorizar isso na sua vida? Você está disposto? Está disposta? Conta para mim. Então, se você realmente quer, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Sabe aquele lema? Querer é poder e conseguir? Agora que você já percebeu, você vai aprender protocolos de autocuidado e você vai cuidar disso com tanto carinho que eu não tenho a menor dúvida, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir melhoras significativas daqui até dezembro. Sabe por quê? Quando a gente se coloca em movimento, as coisas acontecem. As coisas só não mudam quando a gente não muda, não faz movimento nenhum. Mas a partir do momento que a gente se coloca no melhor movimento, quando a gente se coloca na perspectiva de fazer alguma coisa, a gente se torna imbatível. A gente coloca todos os nossos recursos, a nossa criatividade, a nossa sensibilidade, o nosso poder de decisão, o nosso poder de organização, de dar passos seguros nessa direção. E se a gente quer mesmo, a gente se coloca na nossa melhor versão, vai lá e faz. Isso é estar em contato com as nossas melhores potências todos os dias. A gente sabe o que quer, a gente definiu uma prioridade, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Pode demorar um pouquinho mais, pode demorar um pouquinho menos, não é será que vai conseguir. A questão é quando vai conseguir. Pode ser que consiga muito rápido, pode ser que demore um pouquinho mais, não importa. Se você decidiu que vai conseguir, é certo e seguro que você vai. Combinado? Então, temos um compromisso assumido de diagnóstico
na nossa primeira aula da jornada, no nosso primeiro encontro da jornada, ok? A gente faz esse diagnóstico para perceber, para elencar uma prioridade, e aí a gente vai olhar para ela com muito carinho ao longo das próximas 12 semanas, e eu não tenho dúvida que a gente vai ter muito o que celebrar daqui até dezembro, tá bom? Então, terminada esta parte inicial de diagnóstico e de elencar uma questão para ser prioritária, para ficar assim no nosso horizonte com muito carinho. Aí, Jorge, eu acho que a gente passa para um momento que é mais prático, assim, mais imediato agora, nessa primeira semana. Né? A gente está dando início a uma jornada extraordinária e a gente está se preparando para ter protocolos de autocuidado, para acessar a nossa melhor versão, a nossa saúde completa, porque não se engane, saúde não é não estar doente, ok? A saúde, na sua definição pela Organização Mundial da Saúde, não é a ausência de enfermidade, é estarmos na plena potência da nossa saúde física, mental e social, tá bom? Então, é em busca disso que nós estamos, em busca de saúde plena. E, para isso, nós temos alguns protocolos de autocuidado para compartilhar. E a cada semana a gente vai compartilhar um novo protocolo de autocuidado para potencializar o nosso acesso a cada um desses 5 aspectos da nossa personalidade, a nossa criatividade, a nossa emoção, as nossas decisões, as nossas organizações pessoais e a nossa plena potência, nosso posicionamento em sociedade, nosso posicionamento na vida, em todos os aspectos da vida. Em especial, claro, na escola, né? O Jorge vai estar sempre puxando a gente para essa realidade bem concreta do chão da escola. E a Dani, que está vivendo isso já no chão da escola, já começou a experimentar, não é verdade? Os benefícios que o autocuidado e que esses cuidados diários com constância podem fazer na nossa vida. Por isso que a gente vai estar, ao longo de 12 semanas, relembrando você, provocando você a se conectar de novo consigo, com os seus potenciais, com os seus talentos, com as suas melhores energias, para você chegar onde você quer. Lembra, você assumiu um compromisso consigo mesmo aqui nessa jornada. Você sabe que precisa se dedicar, em especial, a uma área específica da sua vida. Então, mão na massa. Vamos se cuidar e vamos celebrar daqui a pouquinho as conquistas que a gente conseguiu alcançar nesse processo. Combinado? Muito bem, então, para a gente passar para a próxima etapa, Jorge, eu já dou continuidade direto ou você quer fazer alguma colocação? É só reforçar, então, essa ideia que a Melissa traz aqui, da importância de você fazer um mapeamento das várias áreas da sua vida e perceber onde é que você precisa investir no primeiro momento. Algumas pessoas, por esse exercício aqui, foi o meu caso, por exemplo, eu percebi que eu preciso dar mais atenção para a minha vida pessoal, junto com a minha família. Tá afastado da família, e esse afastamento da família tem... Olha, foi bem... Eu até escrevi aqui, ó, tá feio, né? Então, cada um vai identificar aí qual é a área que você vai colocar como prioridade. A gente vai estar trazendo, né, Melissa, algumas tarefinhas aqui, mas você vai adaptar aí para ver qual que é a área da sua vida que você tem como prioridade. E a importância do autoconhecimento. Isso aqui é uma pequena amostra, até essa jornada que a gente está fazendo aqui de 90 dias, esse acompanhamento, vai ter tem essa parte online, depois no dia 2 de dezembro a gente vai voltar para comemorar, daqui a pouquinho a Melissa vai falar um pouquinho mais sobre isso também, a gente vai ter um acompanhamento aí via Telegram, via WhatsApp, mas é apenas uma pequena parte, é uma fração muito pequena de uma infinidade de possibilidades que a análise comportamental nos propicia. Então, para que você possa se conhecer de fato, o interessante é que venha mais para perto e que faça, que tenha o seu mapa, para que aí sim, com base no seu mapa, você consegue observar
por que é que você está com essas dificuldades. E aí a explicação é muito forte, é muito determinista. A ferramenta é muito determinista. Ela ajuda você a ir direto ao ponto e entender o porquê isso acontece na sua vida, por que isso se repete e o que fazer para isso não acontecer novamente. Então, só reforçar, né, Melissa, que isso aqui esse exercício, se você gostou desse exercício, uma pequenininha parte, imagine o que você não ganha se fizer esse processo completo. Isso aí, no processo completo a gente vai olhar especificamente, né, na sua personalidade, na sua mente, nas suas emoções, vai fazer um acompanhamento pessoal e personalizado. Aqui na jornada a gente vai vivenciar juntos esse processo coletivo, né, de forma um pouco mais ampla, um pouco mais geral, mas como o Jorge falou, se você quiser se aprofundar e aprofundar mesmo os seus mapas, os seus perfis comportamentais, aí você passa por uma análise e a gente faz o diagnóstico específico, né, para o seu perfil comportamental. Então, para dar sequência, então, à nossa segunda parte da jornada de hoje, do encontro da jornada dessa primeira semana, a gente vai te passar uma provocação para desconectar você um pouco do caos, do cansaço que a escola te proporciona na sua vida e se conectar um pouquinho com você. Então, a gente vai fazer o seguinte. Essa semana, você vai parar na hora da pausa e vai não pensar em escola, não pensar em aluno, não pensar em nota, não pensar em prova, não pensar em conselho, não pensar em absolutamente nada que tenha conexão com o trabalho. Você consegue fazer isso? Consegue se desconectar 100% dos problemas e das questões que você enfrenta na escola para se conectar 100% com qualquer outro assunto? Pode ser um assunto bobo, pode ser escutar uma música, pode ser ir dar uma volta, pode ser comer alguma coisa gostosa, pode ser dar risada, contar piada, qualquer coisa que não seja relacionada ao trabalho. E não só pensando na pausa dentro da escola. Porque dentro da escola você vai ter os seus momentos de trabalho e ali você vai se dedicar 100% ao seu trabalho. Mas quando você estiver na pausa, quando você estiver nas suas refeições e quando você estiver em casa, você consegue desconectar 100% do trabalho? Ah, Mel, mas eu não consigo, eu tenho que fazer planejamento, eu tenho que entrar e pensar e resolver e corrigir. Ok, você delimita uma hora onde você vai fazer isso e você faz isso, acabou aquela hora, esquece, deixa para amanhã, desliga, buga, aperta o botão, tira da tomada. Esse é um desafio, parece simples e parece bobo, talvez não seja fácil. Eu digo por mim. Eu sou mais workaholic em processo de recuperação e eu estou sempre escorregando de novo na casca dessa banana. Então, eu sei que não é fácil. Tomara que para você seja fácil. Para mim, está sendo um exercício e a cada dia eu estou conseguindo melhorar um pouquinho mais, me dedicando com mais intensidade aos momentos que eu passo com a minha família, que eu passo com a minha filha, que eu passo comigo mesma, que eu passo sem fazer absolutamente nada, ou que eu passo comendo, porque na hora de comer eu posso ficar trabalhando ou eu posso ficar saboreando, curtindo aquele momento, descansando, né? Me conectando com o prazer imenso, tanto da nutrição, quanto do sabor, quanto das boas companhias, que de repente eu posso, né, colocar na minha mesa junto comigo e me conectar com elas. Então, esse é o nosso primeiro desafio da jornada docência extraordinária. Confia. Você vai conseguir trabalhar melhor se você conseguir se desconectar 100% do trabalho na hora de se conectar consigo, com as suas emoções, com as suas ideias, com seus amigos, com o seu momento de beleza. Tá bom? Estamos combinados? Pode ser?
Dá um sinal para mim se ficou claro, se ficou alguma dúvida e se você concorda e aceita o desafio. Melissa, lembrando a galera o seguinte, que durante um dia, nós temos 3 períodos, manhã, tarde e noite, vezes 7. São quantos períodos na semana? Não é possível. É que assim, às vezes a gente vive tão no automático, e não se dá conta disso. Que durante uma semana a gente tem aí 20. Agora eu esqueci. Períodos, 21 períodos. 21 períodos, né? A gente vive tão no automático que a gente não se dá conta que durante uma semana a gente tem 21 períodos. Será que dentro de uma semana, dentro desses 21 períodos, você não pode tirar um para fazer coisas exclusivamente voltadas para si, para a sua subjetividade, para as suas emoções, para seus... Não fazer nada também é fazer alguma coisa. Por quê? Por quê? Porque ao não fazer nada, você está fazendo um descanso. Você está fazendo, sim, um bem para si próprio. Então, de 21 períodos, não é possível que de um pode tirar um para si. Então, vale aí a reflexão para o pessoal. Exatamente, Dani, muito bem colocado. Perfeito. Eu duvido, ixi Maria, se não é possível tirar um período inteiro para ficar só 100% conectada com você, com os seus pensamentos, com as suas ideias, com as suas emoções, com seus amigos, com seu lazer, com seu prazer. E olha, se você quer ter uma docência extraordinária, confia. A gente sabe o que a gente está falando, porque a gente já passou por momentos onde a gente não se dava direito a esses descansos, a esses prazeres, a esses lazeres. E a gente conseguiu chegar no burnout, a gente conseguiu chegar na inflamação, na dor de cabeça, no estresse, no cansaço, um monte de sintomas péssimos e terríveis. Então, por favorzinho, não espere adoecer. Se você já está doente, comece a colocar isso em prática e depois me conta a diferença. Se você não adoeceu ainda, mas não se cuida, não se dá esses momentos, experimenta. Você vai ver que a sua energia vai melhorar, você vai ver que a sua libido vai melhorar, você vai ver que a sua concentração e a sua memória vão melhorar, tudo na vida vai melhorar. Combinado? Então, não é um desafio difícil, mas pode ser desafiante porque a gente está seguindo um flow, a gente está seguindo uma rotina, um hábito tóxico esse de nunca se dedicar 100% para o nosso bem-estar, tá? Então, as pausas, as refeições, os momentos em família desconecta do trabalho, combinado? Lembrando que assim, isso aqui é só a pontinha do iceberg, porque se a pessoa quiser realmente saber quais são as verdadeiras, quais são as atitudes, os protocolos de autocuidado que ela vai ter, que vai ser certeira ali na dor, na ferida dela emocional, é só através da análise, né? Então, assim, se você sentiu que só essas pequenas dicas aqui já vão te ajudar, faz algum sentido, vai virar alguma chave, não, vou fazer, aí fez sentido, tá valendo a pena, ok, mas o que vai te proporcionar uma verdadeira melhora, assim, do que você tem que fazer para atingir o nível que a gente atingiu, é só através da análise, porque dependendo do teu perfil, do teu mapa de personalidade, do teu mapa mental, é que você realmente vai saber ali na raiz qual é as ações que vão te trazer esse bem-estar. Ouvindo a Melissa aqui, a Daniela, é importante destacar também a importância de comemorar. Então, uma outra dica que eu dou aqui, comemore. Cada pequena conquista, comemore. Se você não consegue tirar um período, porque às vezes no começo é muito difícil, você conseguiu tirar uma hora para você de ter desconexão, comemore. Balãozinho, felicidade e compartilhe com a gente, para que a gente possa comemorar junto. Então, essa é a força do grupo também. A gente vai ter os grupos
onde nós vamos estar compartilhando as nossas conquistas. Então, a gente vai apresentar os desafios, vamos acompanhar junto com vocês aí, quem tiver dificuldade de fazer o desafio, precisa de algum ajuste, entre em contato com a gente vai estar à disposição ao longo dos 7 dias da semana, e quando você conseguir, então o desafio foi dado aqui no domingo, né, Melissa? A gente está com a ideia de começar sempre no domingo, primeiro dia da semana, com desafio. Já conseguiu tirar 1 hora na segunda-feira? Comemora, bota aqui no grupo, vamos comemorar junto e vamos viver aí essa mudança. A gente costuma esperar muito dos outros, né? Ah, porque o dono da escola, se você é escola particular, não me deixa descansar. Ah, porque o Estado não me deixa descansar. Ah, porque... Gente, a responsabilidade pela sua felicidade é sua. Eu sou responsável pela minha felicidade. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. É difícil? Eu sei que é difícil, mas escolha o seu difícil. No primeiro momento vai ser difícil reservar 1 hora para você, porque você não está acostumado com isso. Na segunda semana você vai ver que você consegue ampliar essa 1 hora, porque quando você for fazer alguma coisa, você vai ter energia para fazer. Então vai ser mais rápido. Então se dá uma descansada, às vezes a gente se ilude achando que encher o dia de tarefas, nossa, o meu dia foi produtivo, fiz 1000 coisas. Será que essas 1000 coisas que você fez foram bem feitas? Ou depois você tem que voltar e ficar parando as arestas, porque na correria você esqueceu de alguma coisa, né? Então, para por um momento, aí cada um tem a sua forma. Você pode parar para planejar, você pode parar só para descansar, você pode parar para ouvir uma música, não sei, mas pare. Faça o exercício de parar por 1 hora, na outra semana você vai parando mais um pouquinho, por 2, por 3, daqui a pouco você vai perceber, organiza a sua rotina, tira aquela tarde para caminhada, aquela tarde para tomar um chimarrão, um tererê, uma pipoca com os amigos, tomar um chocolate quente. Vá pegando o hábito de colocar pequenos momentos para si mesmo e aos poucos vai trazendo pessoas que te ajudam também. Então, aquela pessoa que comemora junto com você. Cada pequena conquista, comemore. Isso é muito importante também. Vai gerar bem-estar, gera aí uma série de hormônios, né, que são positivos aí, e que vão ajudar você no reforço dessas pequenas atitudes. Melissa, vamos lá para a parte prática aqui, então. Gostaria que você apresentasse para nós, retomasse aqui, como é que está estruturado, então, qual que é a nossa proposta aí para quem quiser continuar com a gente aí, como é que vai funcionar. Perfeito, Jorge. Então, a gente está dando início à jornada da docência extraordinária. São 12 semanas com protocolos de autocuidado. A gente vai se encontrar de novo no final de 3 meses para celebrar as conquistas e os avanços de bem-estar e de autocuidado que a gente teve ao longo desse tempo. A gente, a cada domingo, vai propor um novo desafio para a sua semana, para te ajudar a se conectar com as suas melhores energias todos os dias. Nós estamos começando hoje, 2 de setembro de 2023, aqui juntos reunidos. Então, é uma imersão híbrida, a gente tem um início, né, participando juntos, coletivamente, e a gente vai ter ao longo das próximas semanas desafios, provocações para você perceber a sua vida com um novo olhar, para você se proteger com, né, atividades, com tarefas aí para você se sentir melhor ao longo da sua semana. E esse planejamento de seguir dando uma atenção especial para algo que é prioridade, para a gente ter essa sensação de que chegou a conquistar uma real melhoria na nossa qualidade de vida. Então, nós temos o nosso novo PPP, o nosso planejamento de prioridades pessoais, sendo iniciado hoje, dia 2 de setembro. É uma grande honra estar aqui compartilhando desse momento com vocês. Gratidão aos colegas que tiveram nessa ideia magnífica. Daniela, parabéns. Jorge, parabéns. Gratidão. Rosane, parabéns por estar aqui também. A gente, então, está se permitindo. A gente está se permitindo ter mais qualidade de vida e ao longo das próximas 12 semanas a gente vai ser constantes em direção à nossa saúde plena. Não nos interessa apenas não estar doentes, nós queremos mais. A gente quer acesso à nossa melhor versão todos os dias. Então, nós temos
uma inscrição, você vai se inscrever. Essa jornada de 90 dias tem um valor muito simbólico diante do que você vai ganhar, diante do que você vai economizar em remédios, diante do que você vai economizar de atendimento médico, né? Que a gente gasta muito para curar uma doença. Então, esse valor simbólico de cerca de R$ 1 por dia, R$ 97 é um valor simbólico mesmo para você acessar qualidade de vida, bem-estar, protocolos de autocuidado, ferramentas eficazes e eficientes para impactar na sua qualidade de vida, que vai se refletir na sua docência. Isso você vai fazer a sua inscrição na página, então, e aí vai ter acesso à gravação para assistir de novo, para poder, né, ir refazendo, revendo, relembrando desse processo de diagnóstico da sua vida, tá bom? Você vai ter acesso a um PDF muito especial, onde a gente vai, né, te explicar como é que você vai ter esse mesmo olhar em direção aos seus alunos, o que vai facilitar demais, demais, demais a sua vida para perceber, não só em si mesmo, mas para perceber também nas pessoas com quem você convive, né, em especial nos alunos. E isso vai ter um grande impacto, com certeza, no seu dia a dia, na sua rotina, porque tanto o autoconhecimento ajuda a gente a se melhorar, a melhorar o nosso trato, a se priorizar, a cuidar do nosso bem-estar, como também entender como o outro funciona, por que às vezes ele funciona de tal maneira e o que de fato ele está querendo dizer com aquele comportamento. Né? Isso é muito importante. Isso está sendo preparado, Jorge, com muita atenção, muito cuidado, muito carinho há um bom tempo já, pelo professor Jorge, especialista, né, analista sistêmico e comportamental. É um material muito rico, a gente está trabalhando juntos aqui, então, para te ajudar, para impactar na sua saúde, no seu bem-estar, com essa equipe maravilhosa de analistas e de pessoas que têm contato direto com a sala de aula, com a escola, com essa rotina, e a gente entende, a gente sabe o quanto está difícil, e a gente está disposto a reverter essa situação junto com você. Vem com a gente. E o presente, Melissa, vai ter presente? Ah, tem presente, né, Jorge? E como é que a gente faz agora com esse presente, né? Porque a coisa meio que saiu um pouco do planejado, e agora? Então, para quem se inscrever com a gente, já no primeiro momento, já ganha acesso à gravação e a todas as gravações. Terão as gravações ao vivo, que a gente vai estar fazendo com vocês, semana a semana. A gente vai marcar um momento aí que for melhor para a agenda. Podemos conversar com o grupo para ver os melhores horários. Teremos desafios, como a Melissa falou bastante, materiais, dicas de agenda, dica de planner, dicas de atividades, de respiração, música. A gente vai apresentar para vocês uma série de conteúdos de reforço. Então, a gente vai apresentar para vocês aqui uma ideia, mas ao longo das semanas nós vamos estar preparando outros materiais também de reforço para esse processo, para essa jornada. E quem entrar, então, para a jornada da docência extraordinária, vai poder escolher aí, depois a gente vai fazer um sorteio, né, Melissa? Aí vamos fazer um sorteio aí, e você vai poder fazer uma pré-análise comigo ou com a Melissa, com um dos dois, tá? Uma pré-análise de 40 minutos, totalmente gratuita, para você ter aí uma prévia, uma pequena amostra de como essa técnica pode te ajudar. A gente vai te dar uma pequena devolutiva aí, de 15, 20 minutos, te explicando as principais características, as principais possibilidades que você tem, aí os seus superpoderes e as suas limitações. Isso vai te ajudar a se colocar na vida, na profissão, no trabalho, na família, para entender quais são os ambientes que te favorecem, para que você chegue, né, à sua melhor versão e permaneça a maior parte do tempo nisso. E você também vai poder entender quais são os ambientes que não são assim tão favoráveis. Para que serve isso? Para que você possa planejar a sua vida. Então, você é responsável por organizar a sua rotina e, se conhecendo, você vai poder ter essa capacidade, essa possibilidade de antecipar. Então, se colocar em situações que te ajudam, que são confortáveis,
e poder adequar o ambiente, quando não for possível evitar, né? A gente sabe que na escola existem situações que você não consegue evitar, mas sabendo que essa situação não é favorável para você, você consegue antecipar a situação e se preparar para enfrentar ela da melhor maneira possível. Então, essa é um grande presente, né, Melissa? Para vocês terem uma ideia aí, o atendimento completo passa aí a casa dos 3 dígitos, dos 4 dígitos, né? Então, só para você ter uma ideia, hein? E se quiser saber mais informações a respeito, tiver curioso, entre em contato com a gente vai ajudar você também. Então, recapitulando aqui, tá? Quem entrar aqui para a jornada, quem contratar com a gente, vamos estar sorteando uma pré-análise de cerca de 40 minutos comigo ou com a Melissa, pessoa aí que você se conectar, que você achar que fica melhor para ti, tá bom? Outro presente também, né, Melissa? Outro presente aqui também, que a gente já vai estar enviando para quem comprar agora aí, entrar com a gente nesse projeto. Eu estou finalizando aqui, vou enviar para você, diretamente no seu e-mail, um PDF explicando como cada aluno se comporta em sala de aula a partir dos perfis comportamentais, para que você também possa entender um pouquinho melhor o seu estudante, o seu aluno, e ver como é que você pode se relacionar com ele. Olha só o que eu falei, se relacionar. Não é só questão de ajuda, de ajudar seu aluno, porque a partir de agora a gente vai inverter isso aí, tá? Você tem que se colocar como prioridade. Para que você esteja bem, é importante conhecer o aluno para saber como conversar com ele, como ter a melhor abordagem. É claro que você vai ajudar o aluno, evidentemente que você vai ajudar o aluno conhecendo ele, mas se coloque em primeiro lugar, como é que eu vou chegar naquele estudante? Então, antes de conversar com ele, você já sabe qual a melhor forma de lidar com a situação. Então, esse PDF vai te ajudar nisso também. Como cada aluno se comporta em sala de aula, como adaptar a sua aula, se a maioria dos alunos na sua sala tem determinado tipo de perfil. Então, você vai ter essa capacidade de fazer um mapeamento e preparar o ambiente também para que ele seja favorável para você. Perfeito, gente. Então, estamos iniciados. Foi dado início à jornada e agora temos um percurso maravilhoso pela frente de conquistas e de melhoria de nossa energia aí ao longo das próximas semanas. Esse primeiro desafio, quero ver quem vai conseguir, hein? Será que vai ser muito difícil? Será que vai ser fácil? O que você achou, Rosane? Você está com a gente, Rosane? Do desafio de hoje? Ela está perto do computador? Talvez ela não esteja me ouvindo. Talvez esteja lá na cozinha com o Lucas. Vou parar a gravação aqui, tá? Uhum. Então... Tânia, você quer falar alguma coisa para ficar na gravação antes que eu pare? Não, agora não. Beleza.